Olá, você que está entrando nessa 45ª roda de conversa. Oi, Beto, boa noite para todo mundo que já está entrando aqui, acompanhando a gente em mais uma roda de conversa. Bora para mais uma segundona aí falando sobre bicicleta, sobre tudo que rolou no mundo da bike nesse final de semana. E aconteceu bastante coisa nessa semana aí que a gente vai poder comentar. Tem mais evidências do que a gente já vem falando em alguns episódios. Tem campeão brasileiro novo. Então, tudo isso a gente vai falar hoje no episódio da nossa roda de conversa. Camila, se alguém tinha dúvidas, né, quando eu fiz aquela aposta, eu acho que agora dá o braço a torcer e vai apostar junto comigo, não vai? Olha, eu tava navegando pelo Instagram, como quem não quer nada, vi uma foto, tive que tirar um print e mandar lá no nosso grupo do Pedalando Junto, porque eu falei assim, se alguém tinha alguma dúvida, aqui tá a resposta, a gente já sabe o que vai ser. Acho que a galera que tá acompanhando a gente aqui nos episódios já deve ter uma ideia do que a gente tá falando, mas eu acho que tá cada vez mais fácil das outras pessoas também entenderem o que tá rolando, o que vai rolar. Não entendi ainda por que não teve uma não oficializaram ainda, porque as evidências já estão muito claras. Também não entendi. Nós vamos falar sobre isso, isso quer dizer que isso é sobre as 2 etapas da Copa do Mundo no Brasil e já com cidades bem evidentes quais serão. Mas antes disso, vamos falar aqui, hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro de XCM, como a Camila já adiantou, né? Campeonato Brasileiro de XCM, teve a etapa da Copa do Mundo lá na França, os franceses dominaram, fizeram uma festona lá. Vamos falar dessa pista aí sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil, e teve Campeonato Brasileiro de Enduro e as e-bikes dominando, só deu e-bike nesse Campeonato Brasileiro de Enduro. Pois é, 2 campeonatos brasileiros disputados nesse final de semana, um aqui na minha terra, em São José dos Campos, e eu posso dizer que as e-bikes, pelo menos no Enduro, já estão dominando, viu, Beto? A gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Acho legal essa colocação que você trouxe antes da gente entrar no ar aqui, sobre quem são essas pessoas que estão pilotando e-bike, de onde vêm, o que fazem, que eu acho que é um mix legal e que para o Enduro está dando super certo. E a gente está vendo esse crescimento aí das e-bikes nas pistas. E o legal também é a questão de mais mulheres envolvidas no esporte. Quando eu falo do Enduro, principalmente, lógico, a gente ainda tem um número bem pequeno de mulheres praticando Enduro, mas com a vinda da e-bike, a categoria e-bike tinham mais mulheres do que as categorias de bike normal. Então a gente já pode ver aí que ela também é uma bike que deve deixar mais acessível para nós mulheres o mundo do Enduro. Camila, bem, nós repercutimos, nós falamos na missão de dar a visibilidade para tudo, especialmente para os brasileiros, e esse final de semana teve, então, o Campeonato Brasileiro de XCM, que tem 2 novos campeões. Como é que foi essa prova? O que você tem de notícia? Foi longe pra caramba, hein? E deve ter sido quente no local, hein? Foi em Canaã dos Carajás, no interior do Pará, e pela informação que eu peguei aqui, fica a 750 quilômetros da capital, Belém. Então, estava bem longe para todo mundo mesmo. Acho que a logística aí de aeroporto, de tudo, o pessoal teve que rever bem. E quem foi o grande campeão nessa prova foi o Nicolas Machado, que a gente já falou dele aqui em outros episódios, que vem fazendo uma temporada super legal. Acho que no Campeonato Brasileiro de XCO ficou com um bronze de XCC, não foi, Beto? Se não me falha a memória. Foi muito interessante, Camila tinha ter falado, quando a gente falou do Campeonato Brasileiro de XCO, que no único final de semana, né, teve o XCO, o XCC e o XCE, e aí eu me recordo, Camila, que você falou assim, ó, me chamou a atenção e vamos ficar de olho em Nicolas Machado, no Ben 10. O Ben 10, ele figurou o tempo todo, ele estava ali, todo mundo falando, ele sempre apareceu. Ele foi pódio nas 3 categorias, né? Então ele foi bronze no XCO, XCC, XCE e agora na última das 3 categorias, as 3 modalidades do cross country, que é agora o XCM, ele vai lá e é campeão. Então 3 XC vale um XCM, essa é a conta. Eu trouxe aqui ó, o quanto que é longe o Canaã dos Carajás, fiz uma pesquisa longe pra caramba, porque é bem no topo lá de cima. Então se agora você pega isso e tenta chegar
que nos outros lugares eles tiveram que andar bastante. E o Nicolas já vinha mostrando, né, desde essa prova aí do brasileiro, que estava forte. Acho que, se eu não me engano, também ele trocou de treinador, então estava super animado, estava vindo com uma boa performance e foi o grande campeão na categoria masculina. O segundo colocado foi o Edson Rezende, que também está fazendo uma temporada legal, ficou ali no sprint, e a diferença foi de menos de meio segundo. Então, quando a gente fala aí da importância dos segundos e de qualquer tempinho numa prova de mountain bike, esse Campeonato Brasileiro deixa isso bem claro, né? E aí a terceira colocação para fechar o pódio do Campeonato Brasileiro masculino foi o Carlos Alberto Olímpio, com 3 horas e 38 de prova. O Beto, acho que está com um vídeo aí, teve uma coisa interessante que aconteceu, que foi que tinha mais atleta que viria para o sprint final, mas nas últimas curvas o Guilherme Miller, eu não sei qual foi o atleta que caiu na frente do Guilherme Miller. O atleta estava do lado do Guilherme Miller, ele cai e empurra Guilherme Miller, bate na roda dele, então não tinha o que Guilherme Miller fazer, não tinha, o cara simplesmente caiu, bateu, não tinha como ele escapar disso e perdeu de disputar ali no sprint. E o pior é a questão que ainda as bikes deram uma embolada ali, se a gente prestar atenção no vídeo, eles demoram para conseguir desembolar a bicicleta, perderam tempos preciosos aí acabaram não indo para o sprint. Então quem foi o Nicolas, o Edson e o Carlos do Olímpio, que fecharam o pódio aí dos 3 primeiros colocados na categoria masculina. E Guilherme Miller vem se recuperando de uma fratura na mão, né? Sim, então eu achei que a recuperação dele foi bem rápida, né, Beto? Que se a gente for ver, ele se machucou no final de julho, né? E aí já não sei se chegou a operar, mas ele, eu acho que sim, né? Colocou placa, enfim, fez um procedimento até que delicado, mas conseguiu se recuperar bem e chegar em boa performance para o Campeonato Brasileiro, que eu acredito que tenha sido uma prova bem dura. Pois é, uma prova, um percurso de mais de 100 quilômetros, certamente. E no feminino? Bom, no feminino tem um nome aí que a gente já conhece do mountain bike, que é a Isabela Lacerda. Sempre beliscando, e agora veste uma camisa, né? E aí agora voltou a vestir uma camisa de campeã brasileira de XCM. E aí a gente tem a segunda colocada, que foi a Daniela Araújo, e a Ana Laura ficou na terceira colocação. Então a Isabela conseguiu abrir bem da segunda colocada, deu 7 minutos de diferença. Bastante coisa, se a gente for comparar ainda com o masculino, que chegou no sprint, a Isabela conseguiu uma boa vantagem aí das adversárias. Eu lamentei muito de ver uma prova da importância que é ser um campeonato brasileiro, mesmo sendo de maratona, ser um dia de um campeonato, de uma Copa do Mundo, né? Como é que é difícil organizar esses calendários. Apesar que não tinha muito brasileiro lá fora, não. Quem tinha de brasileiros lá fora da elite era o Langalinski, que correu na Copa do Mundo, a Raíza Goulão e a Ercília. Só esses estavam lá fora de elite. Também Alex Malacarne, o Gustavo Xavier e o Eike Batista da Sub-23. Mas seria tão interessante, pelo menos, ter essa possibilidade, quem sabe, né? Já teve o Langalinski, já correu e foi campeão de XCM, né? Seria tão interessante aumentar. Acho que a Raíza também, se não me engano, algum ano já correu a prova também. A Raíza também já foi. A Raíza teve um ano que acumulou todas, não foi? Então é uma pena de não poder ser. Então, como é que é difícil organizar? A impressão que eu tenho é assim: essa prova, uma prova como um campeonato brasileiro de XCM, é uma prova, porque assim, XCM é aquela prova que mais tem amador. São as provas que acontecem que os organizadores dependem muito de inscrição para acontecer, né? Porque como não tem tanta visibilidade quanto o XCO, quanto não tem tanta mídia em cima, acaba dependendo muito de inscrição. Então, são aquelas provas que é mais cheio de pessoas. Então, o organizador pensa mais para o público, fica ali procurando para ter mais público e depois vê sem preocupar tanto com a elite. Diferente de uma prova de um brasileiro de XCO, ela é feita para elite, né? Porque os pontos são muito importantes, porque o XCO é a modalidade olímpica, é a que tem ponto para o ranking olímpico e tudo mais. E aí esses organizadores ficam tentando ali organizar e tentar colocar no calendário ali, começa a acontecer esse tipo de coisa, bater numa prova tão importante de XCO, onde tinha brasileiros competitivos no XCM também, que foi a Copa do Mundo lá na França. Bem, esse final de semana também aconteceu a Copa do Mundo de mountain bike, uma etapa da Copa do Mundo mountain bike. Os franceses fizeram uma festa, teve downhill, teve XCC, teve XCO,
E uma pena que foram poucos brasileiros, né? De brasileiro que estavam lá, teve Gustavo Xavier, Alex Malacarne no XCC e o Langalinski no masculino. Não teve nenhum feminino no XCC. Não, a Raíza. No Sub-23 entrou o Eike e não teve nenhuma representante brasileira no XCO Sub-23 feminino. Mas teve menos pessoas, alguns aqui nem teve prova aqui, né? Porque os que não foram tradicionalmente estão lá, não disputou igual. O Zé Gabriel não disputou o brasileiro de XCM. O que você tem notícia aí do XCC que aconteceu na sexta-feira? Bom, os franceses também sabem fazer uma festa legal em Copa do Mundo e a gente pôde provar nessa etapa aí, que foi legal de ver. O downhill, então, não sei se a galera aqui acompanha o downhill, mas é muito legal de ver aquele mar de gente descendo para ver a final, é muito eletrizante, e o XCO, o XCM não ficou para trás. Então aí os franceses mostrando que sabem fazer a festa. E aí na sexta-feira, como o Beto falou, rolou o XCC. O grande campeão foi o Vitor Koretz. Eu acho que ele estava engasgado, né? Até comentaram aqui, vou achar o comentário logo no início da live, aqui o Alexandro. Equipe do Koretz entregou a jujuba correta neste final de semana. E vou dizer que entregou mesmo, porque o cara andou muito nesse final de semana, eu não quis nem saber. E aí no XCC a gente teve dobradinha da França com o Sarro, que terminou em segundo. E aí na terceira colocação o alemão Luca Schausbauer, que também liderou grande parte da disputa, mas terminou na terceira colocação. Quando eu vi isso daí, eu até assim, eu me gabava que o brasileiro fez uma grande etapa da Copa do Mundo aqui, mas quando eu vi os franceses nessa etapa de downhill, isso foi num downhill. Aí eu fiquei, cara, a quantidade de gente, vocês observaram, é muita, mas é muita gente. A Raíza mesmo mostrou um stories dela à noite, ela longe do local, aquele barulheiro, falou assim, o pessoal não vai dormir, tá quebrando tudo lá, invadiu. Foi uma grande festa, esse foi no downhill, que teve 2 franceses no pódio. Eles fizeram uma super festa mesmo, muito legal. Vale lembrar que a França é bem forte no downhill também, eles costumam ter grandes atletas nessa modalidade. Ô Camila, no XCC, um fato muito relevante, eu queria saber o que vocês acharam, foi aquela queda, né, do Schwarzbauer fechando a porta pro Thomas Lister e pegou mal pra caramba, na minha opinião, porque ele que falou tanto, procurando essa imagem aqui, ele que falou tanto na outra etapa, ele reclamou e aconteceu aconteceu invertido, né, e ele pagou a língua. Naquela outra etapa, né, ele reclamou um monte. Ficou muito estranho. O que vocês acharam disso daí? Vale ou não vale? Jogo normal? O que vocês acham? Queria ouvir você. O que você acha disso, Camila? Mas e a gente tinha falado, né, que não tinha sido nada. Acho que isso foi o pior. Sobre a questão, quando o Luca reclamou, a gente falou, pô, mas foi normal. Ele que fez besteira. E aí agora ele vem e acontece isso, achei que pegou um pouco mal, mas é aquilo, nunca diga... O Lucas fechou. Não, o Thomas foi da outra vez, né? O Lucas Schwarzbauer fechou, aí o Luca tinha reclamado do Tom Pidcock no Mundial. Que o Tom Pidcock fechou o Lucas Schwarzbauer e ele falava que ele estava para disputar a terceira colocação. E agora ele fecha o Thomas Lichter e o Thomas Lichter acredita que ele poderia disputar a terceira colocação. Então ficou ficou engraçado isso daí, né? Até aqui, o Thomas Pidcock tinha cutucado o Luca antes, né? Na minha opinião, assim, valeu. Valeu, é o jogo, ele não teve a intenção, ele pegou outra linha da pedra, né, do Rock Garden e ficou na frente. O Thomas Lichter não acabou, sobrou para ele, para mim valeu. Ele escolheu o caminho certo. São coisas do jogo, do mesmo jeito que foi para ele, foi agora, né? Então acho que tem que estar atento, são coisas que pode acontecer. A mesma coisa que a gente acabou de mostrar aí no Campeonato Brasileiro, um atleta caiu em frente ao Guilherme Miller. Poxa, os dois se ferraram nessa aí, né? Então não tem nem muito como você culpar o cara da FIFA. Não, esse cara aí me fechou, e agora são coisas que quem tá aí pedalando podem acontecer. Lógico que tem coisas que podem ser evitadas, como aquele episódio da Pauline, da freadinha e tudo mais. A gente sabe que, né, aquilo ali dava para ser evitado, mas acho que às vezes em curva, dependendo da largada e tudo mais, é difícil conseguir poupar algumas coisas. Então assim fica o masculino. E no feminino, a garota, né, Puck Pietersen, venceu mais uma. Isso que eu ia falar.
Tá brilhando. Que bela temporada tem feito essa jovem ciclista. Porque ela não tá vencendo todas, né? Que a gente vai ver que o X ela não venceu, mas ela tá muito consistente, sempre ali na cabeça. E o que me chama a atenção dela, mesmo sendo muito jovem, o quanto que ela é de atitude, o quanto que ela é corajosa, ela não se esconde, ela o tempo todo tá ali, dando cara a tapa, né? Então a holandesinha fez isso, seguida da Envy Richards e a Alessandra Keller, que é outra que também está sempre figurando ali. Nós sentimos faltas da francesa Pauline Ferrand-Prévot, que por um problema de saúde não correu no XCC. Assim como o Nino Schurter também, por um problema de saúde, não correu no XCC masculino, né? E aí vale a gente falar dos brasileiros também, né? O Alex Malacarne terminou na 8ª posição, o Gustavo Xavier na 11ª, o Langarinski ficou na 27ª colocação, a 41 segundos do campeão, e a Raíza no 37º lugar. Essa foi a colocação dos brasileiros que participaram da prova de XCC. É interessante essa posição do Lan na 27ª, na Elite. Tem aquela questão só até a 24ª colocação, né, que monta ali as primeiras filas e depois cai. Mas eu imagino que o 24º, né, só tinha mais 2 pessoas na frente dele, estava ali meio próximo. Então ele ficou ali acreditando que poderia pegar, que quando chega uma hora é melhor tirar o pé que entra pelo ranking geral. E aí o Schurter não largando, como ele está na frente pelo ranking, né? Então ele já estava imediatamente na 4ª fila. Então ele não disputou aquelas 3 primeiras filas que são até a 24ª colocação. E aí depois nós vamos ver o que o Schurter fez, que mostra que realmente é o melhor, continua sendo o melhor de todos os tempos. Como é que foi o XCO no domingo? Como a gente já falou aqui, né? O Victor Corex estava aí com as barrinhas de cereal, com o gelzinho, enfim, em dia, né? Conseguiu conversar com a equipe porque foi campeão no XCO também. Terminou as 8 voltas em 1h26 e abriu segundos de vantagem sobre o segundo colocado, que foi o Nino. Mas a gente tem uma observação aí, né? O Beto falou, o Nino não largou no XCC e ele largou na 25ª colocação no XCO e foi ganhando colocação a colocação e terminou na 2ª colocação. Então a gente vê aí que... e detalhe, teve um pneu furado na 6ª volta. Então a gente vê que o cara tá em outro nível. É impressionante, se for para olhar. Alguém aí fez isso, dependendo se vocês fizerem isso, contou quanto tempo que ele ficou com esse pneu furado, porque o Nino largou lá atrás, logo no início ele estava na ponta, logo no início já estava ali figurando na ponta, pedalou demais, então ficou sempre na disputa, depois furou o pneu, depois veio na captura. A última pessoa que tinha que ultrapassar seria o Jossa Dubal. Quando ele ultrapassou, o Jossa Dubal perdeu um tanto de classificação. Acho que o Jossa tentou defender a posição dele ali, a 2ª colocação. Quando o Nino passou, e já saiu perdendo as posições todas, tanto que o Joshua acabou ficando em 5º. O Joshua é aquele cara que deu trabalho para Thomas Pidcock, né, numa prova aí, na primeira prova, eu acho que foi a primeira etapa da Copa do Mundo, da equipe Rock Rider. Então eu fiquei impressionado. E aí tem uma imagem do Nino terminando a prova, ele caído no chão e assim, respirando muito ofegante, mostrando que ele entregou tudo, né? Então, e é interessante porque um atleta desse, o que faz um atleta chegar a esse nível, então não é nem a capacidade, o que faz um atleta ser tão bom, né, nem a força, a potência que tem, não, é o quanto ele consegue suportar esse nível de estresse, essa dor toda, né, de chegar e chegar próximo ao limite do corpo. A maior bobeira a gente fala assim, eu passei os meus limites. Não, limite é limite, uma coisa que ninguém passa. Ele pode ter empurrado o limite, pode ter aumentado o limite, ou descoberto que o limite era maior. Então, quando a gente vê assim, o cara chegou no limite dele, né? Então, ele chegou no limite, e são poucos que conseguem chegar no seu limite, testar o seu limite. Exatamente. E uma coisa interessante que você trouxe, Beto, é isso. É quanto tempo você consegue andar ali no seu limite, né? Porque tem atleta que anda, sei lá, 2 minutos e pronto. Tem atleta que consegue manter aí alguns minutos, até horas aí no limite. Então, isso é importante também. É impressionante o que ele fez. É pra gente ser cada vez mais fã. Ô Camila, para fechar o dos homens aqui, ó, uma menção especial para o Marcel P4, né? Mais um suíço aparecendo aí, que não é comum a gente ver o nome dele. Tá aí no pódio, mais um suíço, né? Que chegou aí logo atrás, o Vlad Dascalu, que foi o 3º colocado. Uma coisa
dessa prova do masculino. O Nino, ele sempre se destacava na parte mais técnica, na parte da floresta, com muita raiz e tudo. Eu estou só chamando atenção nisso, de relembrar que o Nino Shooter está usando aquela suspensão que ainda não está para o mercado normal, né, para todos, que é a suspensão da RockShox, com a tecnologia toda eletrônica. Então o Nino não comanda travar e destravar a suspensão, ela decide sozinha. Para pessoa como eu, para mim eu falo assim, pô, mas nem é tão interessante travar e destravar, mas se você ver, peço para vocês ir lá no canal do Henrique Avancini, olhar um vlog que ele fez, que ele treinou e gravou todo o treino dele, o quanto que um profissional trava e destrava a suspensão. Trava e destrava. É toda hora. A impressão que eu tive é que ele trava e destrava a suspensão mais do que tropa de marcha. Que ele narrava, travei suspensão, destravei suspensão, travei suspensão. Cara, eu achei que só travava quando sprintava e destravava quando descia. Achava que era assim. Não, é o tempo todo. Então, o Nino Shooter ainda está com essa suspensão e fazendo o que está fazendo. Então, extremamente técnico. E se vocês virem algumas imagens, a pilotagem dele é muito bonita e tem alguns lugares lá que tem uma pilotagem, mostra bem a pilotagem no site da UCI World Cup Mountain Bike, tem muita imagem lá bastante interessante. Então, o que me chama a atenção muito foi o Nino. E no feminino, como ficou, Camila? Mais uma garotinha, hein? Puck Pieterse, foi do XCC, ela brilha também ali no top 5, que a gente está vendo aqui. Mas outra garota brilhante e parece que chegou para chegar mesmo, né? Já é a segunda vez que vence no XCO essa menina Mona. A Mona foi a grande campeã dessa etapa no XCO contra a outra jovem que ganhou, que foi a Puck Pieterse, que ficou em segundo lugar. Então, as duas novinhas aí comandando o XCO lá na França, foi legal de ver. E a terceira colocada, a Pauline, a francesa, aí, mostrando que também está para o jogo. Mas gostei de ver esse top 3 aí com as duas jovens aparecendo e brilhando. E assim, eu chamo a atenção nessa prova, na elite feminina. A gente continuar olhando a Mona, né? Que a Mona entra de vez, a Puck Pieterse, apesar de ser tão nova na elite, acabou de entrar, a Mona já estava no ano passado, mas a Puck, ela sempre foi muito ativa, então surpreendeu todo mundo. A Mona é uma garota prodígio, já ganhou a TE Mundial de Maratona, né? Vamos lembrar, Mona campeã mundial de maratona também. E aí finalmente ela aparece no XCO ali, primeiro colocada já 2 etapas de Copa do Mundo seguidas. E aí a mesma coisa que aconteceu com o Nino Shooter, mas já com quase 40 anos, a não tão veterana assim a Pauline Ferrand-Prévot, mas quando a gente compara a Mona, a Puck com 21 anos e pega a Prévot com 31 anos, já coloca uma diferença grande, porque está disputando com as garotinhas de 21, né? Então a Pauline também larga lá atrás, porque ela não largou no XCC, e aí sai escalando a posições aí. Teve um momento que ela caiu, meio que desequilibrou num percurso de raiz, e a Pauline Ferrand-Prévot na P3, mostrando a superioridade dela, né? Quem não esteve bem na sexta-feira. E mais um outro nome que eu não via, Camila. Tá aí, ó, a Savilia Bluck, a estadunidense, aparecendo aí na P5. Não era um nome muito comum. Então é isso que aconteceu. E os brasileiros no XCO, Camila? Vamos lá, o Alex Malacarne terminou na 16ª colocação. O Gustavo Xavier, ele teve algum problema, eu li o relato dele, agora eu não me lembro de cabeça, não sei se ele teve algum problema técnico, se ele caiu, o que aconteceu, que ele terminou na posição de número 49. Ele cometeu um erro, ele fala que ele cometeu um erro, e aí ele caiu, perdeu muitas posições e ainda assim conseguiu recuperar um pouco, chegou na 49ª, numa prova parece que tinha 120 pessoas, alguma coisa assim, eu vou ler o relato dele aqui. Isso, eu vi que aconteceu alguma coisa, que ele perdeu bastante colocação e depois foi recuperando. Já o Lan terminou na 39ª colocação, a Raíza na posição número 49 e a Ercília na posição número 62. Então essa foi a participação dos brasileiros na Copa do Mundo lá na França. Mas foi isso, numa pedra ele bateu, ele teve que parar, consertar a bicicleta, perdeu muitas posições, parece umas 30 posições, não foi? E depois ele veio recuperando e chegou na 49ª. Camila, última prova de XC, última etapa da Copa do Mundo na Europa, né? A próxima agora
fora da Europa, inclusive vai ser a que Henrique Avancini vai correr, né? Coloquei aqui pra gente falar pra galera que vamos ter mais 2 etapas aí de Copa do Mundo. A próxima nos Estados Unidos, em Snowshoe, que o Avancini já confirmou que vai participar. E teremos, que vai ser de 27/9 a 1/10. E aí ainda em outubro, de 5 a 8, a gente vai ter a última etapa que vai ser no Canadá, um circuito bem técnico também. Quem já assistiu as etapas de lá já pôde acompanhar, então acho que vai ser bem legal. Vamos ficar atento aí, que mês que vem tem as 2 últimas etapas da Copa do Mundo com participação do Henrique Avancini. E são 2 etapas seguidas. Inclusive tem seguido o nosso aqui que vai trabalhar como voluntário em snowshoes, né? De Monte Santana acontece em um bike park, tem gente criticando para quem falou do Mobile, que teve o Campeonato Brasileiro do Mobile, né? Só que é diferente, porque é um local onde tem tem uma pista de esqui durante quando neva, e depois quando acaba a neve tem as provas aí de mountain bike, por isso sempre encerra, porque é quando lá não tem neve. Bem, eu tô doido para falar, já que a gente falou aqui 2 etapas fora do Brasil, vamos às pistas que foram dadas, né? Mas antes, agradecer mais uma vez a Connect Outside, porque esse episódio tem o apoio da Connect Outside. Connect Outside é uma marca 100% brasileira que oferece roupas para quem é fã do esporte, aventura e natureza, com suas peças de alta tecnologia e conforto para você praticar o seu esporte favorito fora aí de casa, fora das academias. Se você vai para fora praticar, para o outside praticar esporte, então é Connect Outside. Então, para você conhecer mais os produtos da Conecta, é só acessar o site www.conectaoutside.com.br. Exatamente, para todo mundo aí que curte fazer um esporte outdoor, bike, escalada, corrida, sempre tudo com proteção UV, um tecido super levinho, tenho certeza que a galera vai curtir. E o melhor, cupom especial Pedalando Junto 10, para a galera ter 10% de desconto aí para comprar na Connect Outside. Show, 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 ótimo. Então aproveite, pessoal. Vamos fazer o seguinte, quando vocês comprarem e vestirem, tira uma foto, marca o Pedalando Junto, a gente vai repostar. Bem, vamos lá. As últimas etapas aqui acabaram as provas na Europa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando saiu o pré-calendário da Copa do Mundo para 2024, na semana que saiu a gente fez uma live e eu fiz uma aposta alta. Eu tenho que até que pegar esse recorte, colocar logo esse recorte no ar. Bem, as 2 primeiras etapas de 2024 acontecerão no Brasil. É dia 13 e 14 de... algumas coisas assim, ó. Vai anotando essa data, pessoal, muito atento. 13 e 14, eu acho que é 13 e 14 de abril e 20 e 21 de abril, tá? Nesses finais de semana que tem esses dias aí, em abril. Quando eu vi que iria abrir a Copa do Mundo fora da Europa, sendo que encerra a Copa do Mundo do ano que vem também fora da Europa, aí na hora a aposta era o seguinte, vamos às pistas. Pô, sempre tá terminando em snowshoes, né? Poderia ser fora da Europa também no Canadá, como vai encerrar esse ano no Canadá. Só que aí não abre na América do Norte fora da Europa. Então nunca abre na América do Norte, só sobrou o Brasil, porque o Brasil que abriu. Também foi o do Brasil, foi logo no início de 2022, né? Que quando teve lá em Petrópolis. Então eu chutei, bom, uma etapa é no Brasil com certeza. Eu apostaria alto em Araxá, nem apostaria em Petrópolis, apostaria muito alto em Araxá. Só que quando a gente vai fazer uma avaliação de como está toda a América Latina, eu falei assim, eu lembro que eu falei, eu aposto muito alto em Araxá e eu apostaria as 2 etapas no Brasil. Agora, onde seria a próxima? Uma ou outra pista que teve, deixa eu tentar achar essas pistas aí, vocês vão me falando aqui, eu vou mostrar todas essas pistas aqui. Eu abri logo o meu Instagram aqui, ó. Mostrar todas essas pistas aqui. Uma outra pista que apareceu depois foi isso aqui, ó. O Fábio Caldeu aparece Henrique Avancini mostrando não, esse aqui foi quando o Henrique Avancini foi campeão, não é nesse não. Ele começa a mostrar muito o Henrique Avancini, pega prazer do Monstro apresentar, e um vídeo aqui ele até tirou, aqui interessante, não está mais aqui. Esse vídeo diz muito, tá? Essa foto diz muito, mas a outra foto, vamos lá no MTB Festival.
E aí vocês já concluíram, quando eu falando tanto aqui, onde será a próxima, né? Ó, ele tirou o vídeo onde ele aparece com a Avancini falando que viria projetos. Então ele fala que a Avancini vai falar aqui que tem alguns novos projetos. Aí me alertou, opa, será que vai ser aí? Porque apesar de Petrópolis ser uma grande festa, a Petrópolis não tinha estrutura para receber. Foi estranho em Petrópolis. Então eu fazia uma aposta em Mairiporã. E aí, para fechar a história toda, Camila me manda uma imagem logo essa imagem foi de um Stories, Camila. Eu não estou com ela aqui, mas eu tenho sim. O Fábio Caldeu, lá como organização da Warner Bros., estava lá na França. E depois eles soltam um vídeo que eles até repostaram. Eu publiquei e depois eles repostaram esse vídeo. Depois eles postam esse vídeo aqui, ó, essa imagem aqui, ó. E aí fecha tudo. Então vocês já concluíram, né? Onde vai ser a Copa do Mundo no Brasil? Por que juntaram duas pessoas para fazer uma etapa? Claro que não é. Então aí a gente conclui. 2 etapas da Copa do Mundo no Brasil ano que vem, e vai ser uma etapa em Araxá, tá o Rogério Bernardes, organizador da CMTB, e outra etapa em Mairiporã, tá aí o Fábio Caldeu, organizador do MTB Festival. E as cidades não são longe, é uma semana após a outra. Se pousar no aeroporto de Guarulhos, né, Camila, que é pertinho de Mairiporã? Eu vou até fazer aqui, ó, só para vocês terem ideia. Se pousa em Guarulhos, pega em Mairiporã, Guarulhos a Mairiporã. Pessoal, estou dando dicas aqui importantes, vocês podem começar a procurar hospedagem, vai no Airbnb. Isso é valioso. Ó, Guarulhos a Mairiporã é apenas 30 minutos de viagem, viu? E de Mairiporã a Araxá, dá para pegar um carro. Não é muito, não. Mairiporã a Araxá é muito longe, é 560 quilômetros. É a minha distância daqui para Araxá. Aí deu longe. Mas a mesma distância, Mas o aeroporto de Araxá já está funcionando, viu, gente? Já está funcionando o aeroporto. Então é isso, gente, tá? Etapas da Copa do Mundo no Brasil e peguem as cidades Araxá e Mairiporã. Aí tem uma dúvida, qual será primeiro? Essa dúvida que está na minha cabeça, Camila. Qual será primeiro? Por favor, guarda um lugar para mim, viu? Acampa aí, coloca meu nome na lista e depois vê os outros aí, o .sh. Então, o meu nome na lista, depois a gente... Isso que eu ia falar, eu acho que o Beto não viu esse mapa direito, não, porque eu acho o Araxá bem longe, viu? É mais fácil a galera pegar quem é ali da região de Mariporã, São Paulo, pegar um avião em Guarulhos, porque é um pouquinho longe. Então é isso. Agora, qual a cidade, Camila? Qual a ordem? Quem é primeiro? Essa é uma outra coisa. E eu fiz uma pesquisa. Se vocês procurarem no Booking, como é que é Booking? É Booking. Booking, chama Booking, Se vocês procurarem no Booking, colocar a data lá de Araxá, as duas datas estão quase, todos os hotéis estão quase fechados. Todos fechados. Opa, então matou, então eu não consigo saber qual, né? Tá quase tudo fechado. E eu fiquei fazendo pesquisa se era porque ficou fechado, estava tão longe ou não, mas não. Tem alguns com data até próxima, tem agenda aberta. Só que tem um hotel específico, apenas um específico, que não está fechado na segunda semana, que é o Hotel Nacional. E o Hotel Nacional é exatamente o hotel que é do lado do Grande Hotel, que é dentro da região ali que tem a pista. Ele está com a agenda aberta para a semana do dia 19 de abril. Está com a agenda fechada para a semana do dia 12 de abril. Então, o meu chute com essa minha pesquisa, essa minha investigação, que primeiro vai ser em Araxá, sendo que a gente já tinha conversado em off, né, Camila? Que primeiro ia ser em Mairiporã, mas esse final de semana, consultando, eu vi essa dica aí que tá dando uma pista que primeiro será em Araxá e depois será em Mairiporã. Gente, quem estiver aí precisando de detetive, é só contratar Camila e Beto, porque vocês viram que a gente vai além, né? A gente descobre pistas onde as pessoas nem imaginam. E o Beto tá dando esse spoiler aí de Copa do Mundo há muito tempo. Então o furo é pedalando junto, porque foi o Beto aí que descobriu que ele já estava ligado, começou a ligar os pontos. Então, assim, muito tempo assistindo CSI, investigação criminal, ele tá sabendo de tudo, além de trabalhar, de empreender, o Beto também é um ótimo detetive. Quem estiver precisando, ó, chama a gente aí no direct.
Pois é, porque quando o Camila colocou na pauta o calendário, quando eu bati, naquela live foi falado e não tinha um porquê não ser no Brasil, né? Então era. Gente, mas Beto, eu fiquei chocada. Eu não estava acreditando que iam ser 2 etapas no Brasil. Quando você fala, eu falei, gente, loucura. Imagina 2 etapas, eu tô achando difícil uma, quem dirá duas. E ó, estamos aí para nos surpreender. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Com essa foto, bateu o martelo. Tá aí, os dois. Aí, os dois organizadores de prova. Naquela live eu falei, eu chamei o Rogério na hora, né? E quase encerrando a live, o Rogério me respondeu. Vocês lembram que eu falei assim, ó, o Rogério me respondeu, não posso falar nada. Aí alguém falou assim, pela expressão facial, Beto sabe a resposta. Não, naquele dia ele não respondeu diretamente, mas ele também não negou. Eu falei alguma coisa, eu não lembro qual foi a resposta dele, então ele falou, não tô nem sabendo, o negócio é aberto, faz parte. O cara que não era, ele ia falar, não é aqui não, é em outro lugar. Quando ele falou assim, eu falei, tá querendo esconder alguma coisa. Então, bem, tem uma no Brasil, estava garantido. O Rogério Bernardes que fez em Petrópolis, tá, gente? Ele fez em Petrópolis, mas foi uma linda festa, foi incrível, mas a cidade não tem estrutura. Chegar a um ponto de um atleta do nível de Kate Cutney para ir para a prova, tava com o horário marcado, ela ter que descer a bicicleta do carro, montar na bicicleta e ir de bicicleta pedalando até o evento, e o mecânico dela ter que arrumar uma moto e subir de carona levando as rodas e a ferramenta, então mostrou, bom, a cidade não tem estrutura, porque para o local não tem jeito de passar, é muito estreito. Quem foi lá em Petrópolis sabe o que eu estou falando, quem não foi é isso, é tudo muito estreito. Então, mesmo tendo um aeroporto que não é tão longe, né, na cidade do Rio de Janeiro, só subir a serra, então mostrou que não tem essa estrutura toda. Então, eu acho que é pela estrutura. Estou só chutando aqui, tá? Então, eu imaginava em um lugar maior. Araxá, a pena de Araxá é que não tinha. Araxá não tem aeroporto, mas aí o aeroporto foi reaberto. Foi uma coincidência. Chegou na loja aqui em Montes Claros, um cara chegou e falou: eu te conheço, é do Pedalando Junto, a gente conversou. Aí ele falou assim: não, eu sou piloto. Ele falou que ele era piloto de avião de Araxá, só que hoje mora em outra cidade. Então ele faz um voo aqui para Montes Claros, fica 2 dias aqui e depois volta. Aí eu conversei do aeroporto, não, o aeroporto já está funcionando, ainda não tem voo comercial, mas já está negociando tudo já para começar a ter voos comerciais para lá. Então fecha, tendo voo comercial, fechou tudo. E daqui até abril vai ter voo comercial para Araxá, né? O aeroporto lá reabriu, não é que tem aeroporto agora, reabriu o aeroporto. Então é isso, tá? Aí, se vocês olharem também no Booking, Mairiporã, tudo é mais próximo ali, estão todos os hotéis fechados também, ninguém consegue mais alugar, mas não fiquem assustados, não é porque não tem vaga, é porque a própria organização fecha o hotel, então vai ter um operador de turismo, ele fecha todas as vagas são abertas gradativamente para as equipes, então os hotéis ali da estrutura de Araxá, ele primeiro é oferecido para a equipe, então o hotel nacional primeiro é da equipe, vai ser mais o nacional do que o próprio grande hotel, que é mais caro e tudo. Então, primeiro é para as equipes, depois, se sobrar, que aí abre. E aí vem um operador de turismo liberando os quartos, e aí, então a gente vai ter que reservar com os operadores de turismo. Foi assim em Petrópolis, então possivelmente será assim nas outras duas cidades, tá? Mas se você conhece gente em Mairiporã, conhece gente em Araxá, a cidade já deve conversar sobre isso, que teve que bloquear o hotel, os hotéis, então quem trabalha nos hotéis já sabe de alguma coisa. Podem confirmar para saber qual é a agenda certa, pois conta aqui para mim, porque eu já tenho algumas outras informações que estão dando sinal da ordem aí da escala, de qual cidade primeiro. Mas eu tenho para dizer que eu já reservei e aluguei uma casa já no Airbnb em Araxá. Já reservei as 2 semanas, já conversei com a dona da casa. Então, de Araxá eu já garanti uma casa de 6 lugares. Então, tô sublocando aí para mais 5 espaços. Camila, você que conhece essa região aí de Mairiporã, fala aí que aí tem uns detalhes, né? Porque a cidade de Mairiporã é muito pequena, né? Então, até para conseguir hospedagem e tudo, porque ali é uma região turística, mas com hotéis meio afastados, é questão muito natureza. A cidade de Mairiporã é pequena, né? Ali, assim, que eu me lembro bem próximo do instituto onde é a pista, eu acho que não tem muita opção de hotel. Acho que a galera vai ter que procurar até de repente em São Paulo, capital ali mesmo, dependendo da localização de São Paulo, você chega mais rápido do que se você estiver em Mariporã mesmo.
Então, às vezes, eu acho que pelo custo-benefício acaba sendo melhor ficar lá em São Paulo, capital, ou quem quiser ficar em Mariporã vai ter que correr, porque não, acredito que não tenha tanta opção de hotel assim. Ah, Camila, fala rapidamente como é que foi o brasileiro de enduro. Eu sei, Camila, que assim como o brasileiro de mountain bike, o brasileiro de enduro foi o Mobile salvou, né? Que tava para não acontecer, o Mobile chegou, pode trazer para cá que a gente faz. Assim como foi o brasileiro de XCO, né? Aquele negócio, a organização meio confusa. E aconteceu porque algumas pessoas meio que criticaram a enduro em bike park, porque teve muita descida ali em bike park, construir enduro é uma coisa mais quebradeira. Mas que bom que o mobile assumiu, então melhor ter no bike park do que não ter nenhum enduro, tá? Para ninguém ficar reclamando. Mas soube também que foram feitas aberto algumas pistas. É isso que eu ia falar. O Mobile até se preocupou, né, em trazer outras pistas, até outras pessoas que abriram as pistas, então foi bem legal. Para quem é da região de São Paulo, Serra do Japi, o Feio foi um dos responsáveis, né, o Thiago. É até estranho chamar ele de Thiago, a gente sempre chama ele de Feio. O Feio foi um dos responsáveis pelas trilhas novas, então que realmente ficou bem técnica, bem legal. Acabou sendo um evento aí que eu acho que é importante. Imagina passar em branco, né? Não ter um campeonato de enduro ia ser muito triste para nossa modalidade, que já é pequena, que está crescendo aos poucos. Então rolou aqui em São José, o Mobile aproveitou porque foi aniversário de inauguração do Mobile, 1 ano de Mobile, eles aproveitaram para fazer uma festa também de inauguração, de aniversário. E aí, quem foi o grande campeão brasileiro de Enduro 2023 foi o Gabriel Giovannini. Esse atleta aí, para quem já acompanha ele, o Luquinha Borba, também correram provas da Red Bull lá fora, ele se destaca bastante, ganhou com uma certa folga do segundo colocado. No feminino, a gente teve a Stephanie Lindolfo como campeã, isso falando das bikes normais, tá, pessoal? Agora, eu estava conversando com o Beto aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o número de e-bikes nessa prova. Se eu não me engano, tinham mais e-bikes do que bikes normais na prova de enduro. Então, a gente vê aí como a e-bike está crescendo, principalmente nesse mundo do enduro, do all mountain. Legal ver a categoria feminina, tinham mais meninas com e-bike do que com a bike tradicional. Então, eu acho que isso também é um ponto super positivo para a gente incluir mais mulheres nas modalidades. E quem já andou de bike sabe a diversão que essa bicicleta traz, né? Que eu acho que no fundo é isso, coisa que você faria 2 descidas com a bike, você tem a possibilidade de fazer 10. Então eu acho que Pois é, Camila. Assim, sua experiência. As e-bikes, a grande parte das e-bikes são bicicletas com suspensões de 150 milímetros de curso até um pouco mais. Agora começaram a aparecer as light e-bike, que é as Power, né? São com um curso muito grande. O que é a Power? É que tem um motor mais potente e mais bateria. Aí começaram a fazer as mais leves. Até mais tem um curso maior. Então essa e-bike tem um curso maior. E aí eu que sou usuário de e-bike, eu já te falei isso eu saio para andar, não pego mais estradão, fico procurando só trilha, casca grossa, então tô gostando do negócio, já tô com capacete full face, tô com tudo já para começar, quando tiver companhia, que esse tipo de coisa a gente não faz só, né, por ser arriscado, começar a descer uns lugares de enduro. E aí ficou essa dúvida. Será que não tem mais pessoas de bike que não seriam atletas que antes fazia XCM e como agora tem a e-bike, percebeu que a e-bike é uma bike de enduro ou o atleta de enduro estão migrando para a e-bike? como eu te disse, eu acho que é um misto dessas duas. Eu acho que a galera que era do XC, com a possibilidade de ter uma e-bike com mais suspensão, com mais curso, começa a aproveitar mais da bike e ir para esse tipo de rolê. E a galera que já era do enduro começou a entender que com a e-bike, como eu disse, em vez de você consegue aumentar muito mais o seu pedal. Em vez de você fazer 3 descidas, você faz 11, 12 e fica muito mais divertido. Então, eu acho que a e-bike ela tá crescendo por conta disso, porque ela traz a galera do XC que tá curtindo essa vibe do e-bike. Eu acho muito legal que sempre, às vezes, eu recebo umas perguntas sobre joelheira, sobre o capacete fechado, porque realmente, né, rola essa migração que eu falava, meu, jamais vou usar bermuda larga, jamais vou usar capacete fechado, hoje eu pago a língua, porque eu só uso isso. E aí a gente vê que é um pouco estranho, né, mas é a galera do XC entrando nesse mundo mesmo, e a galera do Enduro, sim, rindo
né? Todo mundo de e-bike, a gente brinca que eles têm sorriso de orelha a orelha, porque é muita diversão, a bicicleta realmente é diferente, então eu acho que a e-bike consegue unir esses dois mundos aí. E o legal é que com isso também eu tenho visto crescer bastante também, por exemplo, às vezes mulheres do XC que pegam uma bike de enduro, entendem que estão com uma bike muito mais potente, vamos dizer assim, e aí vão fazer cursos com o próprio Feio, com o próprio Bernardo Cruz, o Wallace, que são atletas experientes que estão trazendo esse tipo de curso, e aí a galera começa, né, a ter essa noção de pilotagem, porque assim, o enduro, ele realmente, tudo bem, sua bicicleta vai ter mais suspensão, mas normalmente você vai para uns lugares mais cascas, são curvas mais desafiadoras, as próprias descidas. Então eu acho legal que está sendo construído isso também, de vir com essa estrutura de fazer uma aula de técnica, de ter a orientação de alguém por trás. Então eu acho bem interessante. Você pega, por exemplo, quem venceu na e-bike, né? Nós estamos vendo aí nome igual o Bernardo Cruz, vendo o nome, o próprio Wallace, até o Wallace Henrique, o Nathaniel, o Nata, são todos atletas, bons atletas na bike normal e agora na e-bike. Por quê? São atletas que talvez, é o que a gente conversava, né? De agora tem o e-bike, porque o e-bike para o enduro é melhor que ele desce mais vezes, né? Porque sobe rapidão. Então ele desce mais vezes. Eu tinha um e-bike, então eu consigo treinar normal. Esse final de semana eu até brinquei, fiz nos stories. É bom que e-bike a gente não cansa. Depois eu tava era só brincando, que eu fiz um treino de quase 3 horas, pedalado quase 3 horas, frequência cardíaca lá em cima. Ela passou dos 180 batimentos por minuto. Então, frequência média quase 170. Mas aí eu ontem foi um dos poucos treinos que eu peguei meu e-bike e falei assim, vou andar só no estradão. Porque eu queria ir num lugar, ó, pra você ver o que é a cabeça, como é que a gente muda, né? Porque eu queria ir num lugar porque eu passei lá semana passada e um amigo meu passou, eu de bicicleta normal, um amigo meu de bicicleta de e-bike. Quando terminou, ele falou, Beto, aqui não tem nenhum segmento. Eu falei assim, beleza. Aí eu fui lá só para ir de bike e voltar, porque só pode criar segmento se você passou lá. E os segmentos de bike são diferentes. Então eu fui lá para criar segmento e foi um treinaço. Então eu tive que acelerar bastante. Então, mas assim, aí eu tô querendo mostrar o seguinte, a e-bike eu fiz um super treino de maratona, eu fiz um XCM de e-bike ontem, e depois, mas é uma bike que eu só tô querendo agora só fazer treinos que é de enduro, só que provavelmente de enduro você não pode fazer sozinho. Ontem eu pensei, falei, mas sozinho eu não vou, porque pelos riscos, né? Ô Camila, para a gente encerrar aqui, nós falamos de Abraão Azevedo, e Abraão Azevedo, hein, campeão mundial, mais um título, falamos aqui do multicampeão que ganhou muito de KPF, mas tá aí, ó, Abraão Azevedo ainda fazendo bonito, como um dos melhores do mundo. Exato, rolou também, né, nesse final de semana movimentado de mountain bike, rolou o Mundial Master. E aí o Abraão Azevedo ficou na segunda colocação no XCO, então representando muito bem no Mundial de Mountain Bike Masters, que está rolando lá na Argentina. É um cara, assim, de uma longevidade, lembrando que Abraão Azevedo não teve muito tempo, ele fez uma cirurgia na coluna, com muito tempo de cama, e aí veio se recuperando. Ele era um dos poucos caras que tinha feito todas as etapas do Brasil Ride. Eu lamentei muito que ele deixou de correr e manter essa com todos os Brasil Ride por causa dessa cirurgia, né? E hoje, enfim, ele sempre está no Brasil Ride, mas está aí o Abraão Azevedo em alta performance. Só para falar que teve mais um brasileiro, mas aí do downhill, que ficou em terceiro, acho que a gente tem que falar, que é o Danilo Spader. Terminou na terceira colocação, então ficou com a medalha de prata no downhill para o Brasil. Aí a gente sendo bem representados nas modalidades da categoria Master. Então, obrigado que você esteve aqui conosco. Tchau, tchau, Camila. Obrigadão pela companhia. Tchau, galera. Boa semana para todo mundo. Semana que vem tem mais. Valeu.